Olá você, iniciamos agora, nesse exato momento, preparatório Enem. Enem, a prova, uma das provas mais importantes do nosso país e, claro, juntos vamos estar dando alguns detalhes, alguns apontamentos importantes para podermos fazer aquela prova espetacular no ano corrente e que você possa realmente fazer uma prova, assim, maravilhosa. Nós queremos estar trabalhando com vocês a biologia, a gostosa biologia, a biologia 1. Vamos estar revisando aspectos importantes dentro desse contexto maravilhoso, contexto interdisciplinar, que é a proposta do Enem. Lembrando que o Enem trabalha a partir de eixos temáticos, portanto vamos ter as grandes áreas, a nossa área é a ciência da natureza, onde vamos ter juntamente aí a química, vamos ter a física e vamos ter a biologia, obviamente, recheando essa ciência da natureza. E a ciência da natureza, ela é composta por competências e habilidades. No total nós temos 8 competências, temos 30 habilidades. E nós vamos estar vendo com vocês muitas questões do Enem, vamos estar avaliando muitos conteúdos programáticos importantes que estão associados de forma direta e de forma indireta a essa grande área que é a ciência da natureza. E nós vamos agora fazer o quê? Uma revisão de alguns aspectos relevantes, de alguns conteúdos importantes que corroboram para você conseguir interpretar de uma maneira interdisciplinar a ciência da natureza. A ciência da natureza, biologia, professor Cornélio. Eu sou o professor Cornélio e vou seguir com vocês por 40 encontros, onde nós vamos estar, primeiramente, revisando esses conteúdos e, posteriormente, vamos ver com vocês alguns aspectos relevantes, interdisciplinares e, claro, vamos estar trabalhando com vocês uma preparação intensa para Enem. Fique conosco, acompanhe, curta, para que você possa realmente ter um ano maravilhoso e com, obviamente, resultados muito significativos. E nós queremos falar um pouquinho sobre essa maravilhosa biologia, a ciência da vida. E eu gostaria que você acompanhasse comigo alguns aspectos relevantes de introdução a essa ciência tão maravilhosa que é a biologia. Acompanhe. Quando falamos em biologia, obviamente falamos no estudo da vida. Se nós quebrarmos a palavra bio vem de vida, logos vem de estudo, o estudo da vida. Quando nós falamos em vida, vamos ter que falar em seres vivos. Quais são as características de um ser vivo? Você já pensou o que diferencia um ser não vivo de um ser vivo? Por que uma pedra não é viva? Por que, por exemplo, um gafanhoto é vivo? Por que o solo ele não é vivo? E por que nós vamos ter vida numa planta? Claro que no solo podemos ter micro-organismos, mas pensando só na parte mineral, ou pensando no outro exemplo que eu falei, na rocha, por que ela é não viva e por que nós temos um organismo vivo representado por um gafanhoto, por uma planta, etc. O que caracteriza um ser vivo? Todo ser vivo deve ter algumas características importantes. Primeiro, a composição básica de um ser vivo, acompanhe. O ser vivo ele é composto basicamente por 4 elementos químicos: o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Então, esses 4 elementos químicos compõem basicamente todos os seres vivos. Claro que essa composição não é encontrada só em partes vivas. Da mesma maneira, nós vamos observar que a composição química dos seres vivos, ela é inorgânica e ela é orgânica. Então, o que é uma composição inorgânica? Inorgânica, lembrar da química inorgânica, obviamente a química que não é a do carbono. Então, nós vamos ter aqui os elementos inorgânicos como sais minerais e água, aqueles que são formados pela turma do Schwann. E a parte orgânica, a parte das moléculas que apresentam o carbono na sua fórmula. Basicamente isso. Essa é uma das inúmeras definições. Então, nós vamos ter uma composição característica de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, dividido em parte inorgânica
água e sais minerais, e parte orgânica, onde vamos ter várias moléculas importantes, como os açúcares, os carboidratos, os lipídios, um exemplo clássico, as gorduras, vamos ter as vitaminas, vamos ter as proteínas e também vamos ter os ácidos nucleicos, ok? Segunda coisa muito importante, eu creio que você já ouviu falar, que todo organismo vivo é formado por célula. Então a célula é a estrutura, é a unidade estrutural dos seres vivos. Todos os seres vivos são formados por células. Então, para ser um ser vivo, tem que ter célula. E você pode me questionar, mas Cornélio, e vírus? Vírus não tem célula e é um ser vivo. Será que vírus é um ser vivo? Hoje nós preferimos dizer que vírus é uma partícula. Portanto, é uma partícula formada por uma cápsula proteica e vamos ter dentro um material genético. Agora, a partir deles, vamos ter lá o reino Monera, as bactérias, cianobactérias, todos são formados por células. Então, até aqui, duas características. Uma composição química basicamente formada por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E vamos ter todo ser vivo formado por célula. Uma terceira característica, todo ser vivo apresenta um metabolismo. O que vem a ser um metabolismo? O metabolismo é o conjunto de todas as reações que visam a produção e o gasto de energia. Repetindo, o metabolismo é o conjunto de reações que visam o gasto e a produção de energia. O metabolismo ele é dividido em dois, em anabolismo e catabolismo. Acompanhe. Então nós vamos ter aqui o anabolismo, reações anabólicas, anabolismo. E vamos ter aqui o catabolismo. Quando nós falamos em anabolismo, talvez você lembre de anabolizantes. Ou seja, os anabolizantes são substâncias que fazem o indivíduo ganhar massa. Então, uma reação anabólica é uma reação de construção, de trabalho. Então, quando se fala em reação anabolizante, são aquelas reações, acompanhe, que elas estão relacionadas ao gasto de energia. Então, o gasto de energia, quando se gasta energia para construir algo. Já as reações catabólicas, o catabolismo, são reações que liberam energia. Então, liberam energia. Um exemplo bem característico de anabolismo e catabolismo, o catabolismo gasta energia para construir e o anabolismo gasta energia para construir, o catabolismo libera energia. Então, o anabolismo gasta energia. Um exemplo clássico disso é o processo de fotossíntese. Enquanto uma reação que libera energia, o processo de respiração celular. Então, o processo de fotossíntese é um processo anabólico e o processo de respiração é um processo catabólico. Gente, todos os organismos devem apresentar metabolismo próprio, ou seja, nós temos o nosso metabolismo. Nós temos reações de construção anabólicas que visa a produção de massa, que visa a produção de substâncias importantes e indispensáveis para a manutenção da vida. E temos reações catabólicas, reações de quebra, e liberam uma grande quantidade de energia. No nosso caso, a principal reação de quebra que nós temos é o processo de respiração celular, ok? Então essa é a próxima característica dos seres vivos. Todo ser vivo tem que ter metabolismo próprio. Aí novamente entra a questão dos vírus. Vírus não tem metabolismo próprio. Depende de um outro organismo para poder sobreviver. Acompanhe. Uma outra característica importante, todo ser vivo deve ter a capacidade de se reproduzir. Essa reprodução, ela garante a perpetuação da espécie. A reprodução, ela pode ser, a grosso modo, de duas maneiras. Ela pode ser uma reprodução do tipo
assexuada e ela pode ser uma reprodução sexuada. O que caracteriza uma reprodução assexuada? A reprodução assexuada é aquela onde não ocorre a troca de material genético. Então, não ocorrendo a troca de material genético, obviamente, o material genético normalmente vem num gameta, nós não vamos ter a participação de gametas, não ocorre a troca de material genético. E na reprodução sexuada, há troca de material genético. Normalmente existem gametas, então na sexuada existe essa troca de material genético e na assexuada ela não existe. Vamos lá, então mais uma característica dos seres vivos. Até aqui nós já vimos a composição química, nós já falamos da célula, nós já falamos do metabolismo e agora falamos da reprodução. Tem mais, vamos lá, acompanhe conosco. Próxima característica, mutação. Todos os seres vivos devem apresentar a capacidade de sofrer mutações. Mutações vêm de alterações no material genético. Essas alterações, de um modo geral, ocorrem ao acaso. E a tendência delas, que se elas forem ruins, como a maioria, elas desaparecem. A grande maioria. Elas são corrigidas pelo próprio organismo. E mutações boas podem permanecer. Todo ser vivo deve apresentar a capacidade de sofrer essa modificação no seu material genético, que é ao acaso. Então, a capacidade de sofrer mutação. Da mesma maneira, a última característica geral dos seres vivos é a capacidade de sofrer adaptação. Essa adaptação ela ocorre, claro, a partir de um rigoroso processo seletivo. Nós vamos ter inúmeras características. Nós vamos passar constantemente por um processo de seleção. E nós vamos ter condições de nos adaptarmos. Senão, não seremos selecionados. Então, os seres vivos podem sofrer um processo de adaptação. Ok? Então, nós vamos recordar com vocês agora as principais características dos seres vivos. Nós vamos ter o quê? Uma composição formada por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Temos uma parte orgânica e uma parte inorgânica que compõem os seres vivos. Todo ser vivo é formado por célula. Os seres vivos apresentam um metabolismo próprio. Reações anabolizantes são reações de construção, de gasto de energia. Reações que envolvem o catabolismo são reações de quebra, que liberam energia. Da mesma maneira, todo ser vivo tem a capacidade de fazer reprodução, que pode ser sexuada com a troca de material genético ou assexuada sem a troca de material genético. E da mesma maneira, os seres vivos apresentam uma capacidade de adaptação. Então agora, você fazendo aquela comparação que nós colocamos no início, se nós pegarmos uma rocha e compararmos com um gafanhoto, você conseguiu entender por que o gafanhoto é vivo e a rocha não é viva? Claro que a rocha tem uma composição química, o gafanhoto também tem. Agora, a rocha tem célula, a rocha tem metabolismo próprio, a rocha ela tem capacidade de reprodução, a rocha apresenta uma capacidade de adaptação? Não, né? Portanto, você conseguiu, de forma bem sucinta, entender o que é um ser vivo e por que ele é um ser vivo, e o que é um ser não vivo e por que ele é não vivo. Então, se alguém lhe perguntar por que a rocha não é viva, você vai ter na ponta da língua uma resposta. Ela não tem metabolismo próprio, ela não tem células, ela não tem capacidade de reprodução e não tem capacidade de adaptação. Ok? Então, nós definimos aí o que é um ser vivo. Vamos continuar mais um pouquinho? Acompanhe comigo. Vamos lá. Outro detalhe importante. Quando nós falamos nessa ciência maravilhosa que é a biologia, nós temos muitas subdivisões dentro da biologia. E aqui eu separei para vocês algumas. Por exemplo, a citologia, hoje mais tido como biologia celular, estuda, obviamente, a célula. A histologia, isto vem de tecido, então, obviamente, a histologia ela é responsável pelo estudo dos tecidos. A embriologia, embriologia. Então, aqui nós vamos ter
Obviamente, o estudo que vai desde a célula ovo até a formação do indivíduo adulto, passando pelo embrião, daí vem a embriologia, o feto e assim por diante. A ecologia estuda ecos vem de casa, as relações existentes entre os seres vivos e a casa. Então, estudo do meio e a relação que esse meio tem com os seres vivos. Obviamente, a evolução, uma outra divisão importante da biologia. Na evolução, nós vamos estudar as relações de parentesco, os elos entre os indivíduos. Vamos analisar a capacidade de adaptação. Então, uma série de temáticas serão abordadas aqui. E a genética, obviamente, estuda a hereditariedade. Ou seja, aquelas características passadas de uma geração para outra. Tem inúmeras outras partes, por exemplo, a parasitologia, a imunologia. Então, nós temos inúmeras divisões. Nós vamos discorrer com vocês sobre várias delas ao longo das nossas aulas. Uma parte dessa ciência será estudada na Biologia 1, com o professor Cornélio, outra parte na Biologia 2, com o professor Geraldo. Vamos lá, então, trabalhar um pouquinho hoje? Mais um pouquinho, né, gente? Vamos lá, acompanhe. Quando nós analisamos os seres vivos apresentam uma organização. Essa organização, ela será avaliada de uma estrutura muito pequena, eu não diria simples, mas pequena, que se agrega a estruturas um pouco, não maiores, mas se agregam a outros componentes, formando estruturas maiores e mais complexas, digamos assim, até formar grupos, até formar um todo. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui, nós temos um átomo aqui representado. Os átomos, vamos pegar um exemplo aqui, vamos pegar um átomo como de cálcio, o de magnésio, vamos pegar aqui o átomo de hidrogênio, o átomo de hélio, o átomo de carbono, o átomo de fósforo e assim por diante, de sódio. Esses átomos unidos formam as moléculas. Então vamos pegar uma molécula, um exemplo clássico aqui, nós pegamos a molécula de água, uma molécula, a molécula de amônia e assim por diante. Essas moléculas unidas vão estar formando os organoides. Então, por exemplo, um organoide importante, um ribossomo. Um ribossomo é um organoide. Um outro organoide, uma mitocôndria. Esses organoides unidos vão formar uma célula. Então, a célula que tem lá a membrana plasmática, o citoplasma cheio de organoides e um núcleo. Inúmeras células unidas, obviamente com uma certa interdependência anatomofisiológica, ou seja, uma interdependência de forma e de função, formam os tecidos. Os tecidos organizados de uma forma anatomofisiológica, unidos, formam os órgãos. Então, por exemplo, um tecido ósseo, ele formou o órgão osso. Os ossos unidos formam um sistema. Nesse caso, o sistema esquelético. Temos vários sistemas. O digestório, o respiratório, o sistema circulatório, cardiovascular, o sistema renal e assim por diante. Os sistemas unidos vão formar um organismo. Então, nós somos um organismo. Nós somos um conjunto de vários sistemas. Aí nós vamos ter o quê? Organismos unidos, pertencentes todos a uma mesma espécie, vivendo num mesmo local, formam uma população. Ou seja, vários de nós unidos no mesmo local formam uma população, a população de humanos.
Só que numa mesma área, nós não temos só a população de humanos. Aqui nós temos uma população, aqui nós temos outra população, aqui temos várias outras. Várias populações unidas numa mesma área formam uma comunidade. Ou também dá para chamar de biocenose. Comunidade ou biocenose. A comunidade ou biocenose, se nós pegarmos e analisarmos, vamos ver que a comunidade representa a parte viva. A comunidade ou biocenose é a parte viva. Mas no meio também existe a parte não viva. A parte viva nós podemos chamar de comunidade ou biocenose, ou parte biótica. Enquanto que a parte não viva nós podemos chamar de parte abiótica. Parte abiótica ou biótopo. Quando nós juntamos a parte não viva com a parte viva, por exemplo, quando nós juntamos esse grupo de animais com a montanha, os rios, a pressão, a temperatura, a parte não viva com a parte viva, nós formamos os ecossistemas. Aqui nós temos um ecossistema. Os ecossistemas, vários ecossistemas, caracterizam um bioma. O que é um bioma? O bioma é um conjunto de fauna, ou seja, de animais, de flora, ou seja, de vegetais, de solo, de clima, que caracteriza uma determinada região. Um bioma, por exemplo, a floresta amazônica. Outro bioma típico, por exemplo, do sul do Brasil, a floresta de araucárias. Outro bioma típico da região centro-oeste, nordeste, até um pouco do norte, até do sul, o maior bioma do país, Cerrado. Um bioma do nordeste característico, a Caatinga. A Mata Atlântica, um outro bioma que vai de norte a sul ou de nordeste a sul. Temos vários biomas. E quando eu junto todos os biomas, nós vamos ter uma coisa chamada biosfera. Biosfera. Cada participante de um bioma, por exemplo, nós participamos de um bioma. Nós somos chamados de biotas. Então observem que nós vamos ter de um átomo até a biosfera. A biosfera é a parte viva, ou seja, a parte da Terra onde existe vida. Então, o conjunto de todos os ecossistemas. Então, nós temos aqui a organização dos seres vivos, ok? Essa organização será avaliada por você. Em química, você vai estudar quem? Átomos. Vai estudar moléculas, em biologia também. Nós vamos estudar em biologia a célula, vamos estudar os tecidos, vamos estudar, sim, os aparelhos, os sistemas. Vamos estudar em ecologia os organismos formando populações, as comunidades, os ecossistemas. Vamos analisar os biomas e assim por diante. Então, cada uma dessas partes será avaliada dentro dessa maravilhosa ciência que é a ciência da vida, a biologia. Acompanhe. Vamos ver aqui. Outro aspecto bem interessante dentro da ciência é o método científico. O que é um método científico? O método científico, ele parte do quê? Quando você observa alguma coisa no meio, costumo dizer para os meus alunos, quais são os seus problemas? E como é que você sabe quais são os seus problemas? Você sabe a partir das observações que você faz no teu dia a dia. Então imaginem ao seu redor, e para você aplicar o método científico, é muito simples. Vamos imaginar, comece a olhar na tua casa, ao teu redor, na tua comunidade, quais são os problemas. Vou falar, Cornélio, tem um problema que eu acho que a maçaneta da minha porta é difícil para abrir a porta. Eu tenho um problema que eu não sei o que eu faço com o lixo orgânico, o lixo de modo geral, né, que acaba sendo restos de alimento, etc. Eu tenho um problema que eu vejo que há um desperdício muito grande de creme para passar na mão, porque a bisnaga que se usa é ruim. Quais
os problemas que você consegue enxergar ao seu redor. Então, o método científico ele parte do quê? De uma observação. Comece a observar ao seu redor. Talvez você que trabalha numa empresa diagnosticou que na sua seção existem problemas de viabilidade do processo. Você tem um problema, ok? Então, você observou. Então, obviamente, segundo passo, analise aqui, ó. A observação leva você a achar o quê? Problemas. Quais são eles? Vamos imaginar que você observou que está ocorrendo na sua casa um aumento do número de formigas. Estamos vivendo no verão, então aumentou o número de formigas. Você tem lá uma observação. Aumentou o número de formigas. Qual é o problema? O problema é que o número de formigas tem gerado algumas dificuldades em casa. Elas têm invadido o açucareiro, elas têm levado alguns parasitos para o alimento, coisa parecida. Algumas pessoas se contaminaram com amebias e coisa parecida. Então você tem um problema, o aumento do número de formigas, que você observou. Qual é a tua hipótese? Por que o número de formigas aumentou? Levante uma hipótese. Por exemplo, você pode colocar uma afirmação. O número de formigas aumentou porque há uma maior disponibilidade de alimento para elas. Eu deixei o alimento onde não deveria. Então o número de formigas aumentou porque tem muita comida para ela, muito doce, por exemplo. Essa é a tua hipótese. A hipótese tem que ser testada. Então vai se testar a hipótese. Como é que você podia testar a tua hipótese? Você acha que o número de formigas aumentou porque você deixou muita comida para elas, por exemplo, açúcar. O que você pode fazer? Você pode fazer um grupo controle, ou seja, numa área da tua casa você não coloca açúcar. E verifica, agora compara esse grupo controle com o grupo experimental. Numa outra área você coloca um pouquinho de açúcar, numa outra área você coloca um pouquinho de açúcar a mais e analisa se o fato de ter mais comida realmente vai propiciar o aumento das formigas. Claro, vão ter inúmeras variáveis. Então nós vamos ter aqui uma hipótese. Essa hipótese tem que ser testada. Então você faz um experimento. Você faz uma experimentação. E a partir disso você faz uma análise. As formigas realmente aumentaram onde eu coloquei açúcar. Então, elas gostam de açúcar. Então a disponibilidade de alimento aumenta, o número de formigas. E você vai concluir. O número de formigas realmente aumenta pela quantidade de alimento disponível. Então você tem aí uma conclusão, ok? Então aqui se aplica o método científico. Mais alguns aspectos. Teoria celular. Eu falei no início da aula que todos os organismos vivos são formados por células. Teoria de Schleiden e Schwamm. Matthias Jakob Schleiden e Theodor Schwamm que formularam essa teoria em 1938 e 1939. Todos os seres vivos são formados por células. E ainda, nós vamos ter mais duas leis aqui. A lei da constância celular de Driesch, que diz assim: o volume é constante para todas as células de um mesmo tecido, em todos os indivíduos da mesma espécie e o mesmo grau de desenvolvimento. Olha só, o volume é constante para todas as células de um mesmo tecido, em todos os indivíduos da mesma espécie e mesmo grau de desenvolvimento. Essa é a lei da constância celular de Driesch. E temos ainda a lei de Spencer, que diz, segundo Spencer, a superfície de uma célula varia de acordo com o quadrado da dimensão linear e o volume com o cubo da célula. Esse aumento desproporcional do volume faz com que a célula tenha um excesso de citoplasma que a obriga a entrar em divisão celular. Um exemplo bem clássico para você aqui, bem clássico. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma aresta 1, superfície sobre volume. Então, qual que é a área superficial aqui? 1 vezes 1, 1 vezes 6, 6. Qual que é o volume? Volume é aresta ao cubo, a fórmula. 1 ao cubo é 1. Qual que é a relação que deu aqui? 6.
Se você aumentar aqui, ó, vamos aumentar para 10, pegar a área superficial sobre o volume. Então, vou ter aqui, ó, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 6, eu vou ter 600. Ok? Agora, se eu pegar aqui, né, e fizer a aresta ao cubo, tá? Então, o que vai acontecer? Vou pegar um valor menor aqui, só para você ter uma ideia. Deixa eu mostrar um valor de 5 aqui, ó, só para você ter uma ideia dessa comparação com 5. Aí vamos ver gradativo. Ó. Área superficial sobre o volume. Então, aqui a aresta, aqui é 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 6 faces, 150. A aresta ao cubo, vamos lá. Então, 5 ao cubo, 125. Se nós dividirmos aqui, vai dar 1,2. Você observa que quanto maior a célula, menor é essa relação superfície e volume. Isso, se você aumentando gradativamente a célula, vai ficar muito menor ainda. Essa relação superfície e volume, ela influencia as trocas de calor, por exemplo. Isso faz com que a célula obrigue a se dividir. Então, por que a célula se obriga a se dividir? Porque a relação superfície e volume, superfície aumenta ao quadrado e o volume ao cubo. E cada vez mais essa proporção fica menor, obrigando a célula a sofrer processo de divisão. Ok, pessoal? Bons estudos a todos e até o nosso próximo encontro.